Muito obrigada por você ter aceitado esse convite em participar aqui com a gente falando sobre esse tema muito bom, muito legal. E é interessante, realmente, porque as pessoas estão buscando muito, né? A questão do diagnóstico, a questão do tratamento, e é uma dificuldade também nisso. Aqui em Esplanada, por exemplo, tem muitas mães que têm os filhos autistas, mas não têm um diagnóstico ainda. Ainda estão nessa busca constante sobre o diagnóstico e o tratamento também, que tem um tratamento também multidisciplinar, não é isso? E, tipo, tem essa dificuldade. E a questão do acesso para o interior é muito complicado. Então, a gente vai estar falando aqui, né, Luana, sobre isso, mas antes eu gostaria que Luana se apresentasse, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Luana Nascimento, eu sou psicóloga clínica. Hoje eu também atendo, sou terapeuta ABA, então eu trabalho com o público de crianças autistas e basicamente é isso. Vamos bater um papo aqui, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, fiquem à vontade que estamos à disposição. Para começar, eu vou estar falando um pouco, introduzindo sobre a questão do diagnóstico, aí depois Luana vai estar entrando também nessa dinâmica, falando sobre os relatos e o hábito em si, sobre o tratamento. Então, vamos começar iniciando aqui, falando um pouco sobre esse diagnóstico. Como eu falei, tem muitas mães aqui, pelo menos em Esplanada, que eu conheço, que está atrás desse diagnóstico, busca bastante e, por fim, não tem um apoio, um direcionamento. Tanto que a gente vai ver se cria grupos aqui de apoio à mãe autista. Eu estou pensando nisso para poder dar um direcionamento e falar um pouco com ela sobre essas questões. Então, o diagnóstico, ele tem um certo probleminha nesse caso, porque é difícil achar um psicólogo que tenha abordagem da análise do comportamento, porque até então, no interior, tem essa dificuldade, pelo menos eu sinto isso. Uhum. E o diagnóstico ele pode ser feito pela questão do. Só um instante, meu gato. Sim. Então, pela questão da análise do comportamento ser importante para a observação dos comportamentos desse déficit do neurodesenvolvimento da criança. Porque tem um neurologista, tem um neuropsicólogo, tem um fonoaudiólogo, que são importantes também para esse diagnóstico em si. Porém, há uma certa dificuldade também de acesso a esses profissionais que tenham essa atenção, essa especialização em crianças autistas. Isso dificulta muito o diagnóstico. Então, a busca por esses profissionais acaba sendo muito relevante e muito intensa pelas famílias. E com isso também a gente vê que há também as comorbidades que afeta a questão do diagnóstico, porque às vezes a mãe leva o seu filho em um neurologista e por fim, ou então um neuropsicólogo, ou até mesmo um psicólogo que não tem abordagem da análise do comportamento, como acontece no interior. Uhum. Com isso, ele acaba dando um diagnóstico de observação comportamental, por exemplo, de TDAH, que é uma das comorbidades, ou de TOC, e por fim não diagnostica realmente o autismo. Aí só depois de muito tempo é que a mãe vai levar no neurologista, no neuropsicólogo especializado nessa área, e por fim vai descobrir que o filho é autista e possui a comorbidade, que seria o TOC, o transtorno do TDAH, ou então até mesmo esquizofrenia, que faz parte das comorbidades também. Tem muitas crianças que possuem esquizofrenia e que não têm o diagnóstico de autismo, sendo que possuem, pelo fato da questão da aceitação do diagnóstico. Um exemplo, as crianças que têm esquizofrenias, ela pode ter o diagnóstico de autismo, mas esse diagnóstico acaba sendo um pouco, como posso dizer, acaba não tendo uma atenção por causa do preconceito com o diagnóstico de esquizofrenia. Acha que todos os comportamentos que estão ali são comportamentos de esquizofrenia. E acaba não tendo uma atenção em observar os comportamentos detalhadamente da criança para dar um diagnóstico realmente preciso. Isso é uma coisa muito importante a ser observada, principalmente nós que moramos aqui no interior da Bahia. Eu não sei nos outros interiores de outros estados se são assim, mas aqui eu observo
essa dificuldade, esse déficit de atenção da própria questão da saúde com essas crianças. E a gente vê isso porque há os sinais de autismo, há as complexidades que há nele e as observações comportamentais são relevantes. Porque a criança com autismo ela vai ter complicações na comunicação, na interação social, também na questão afetiva. Como antigamente o diagnóstico, lá no processo histórico do autismo, nós vemos que eles foram trancados em hospitais psiquiátricos, com diagnóstico de esquizofrenia, porque não tinha o diagnóstico de autismo. Aí já chega aquele tabu, aquele preconceito em rotular o autismo como esquizofrenia. E com isso a gente vê essa dificuldade, esse tipo de comprometimento no diagnóstico devido ao preconceito. E também tem a questão que depois que os analistas do comportamento começaram realmente a observar e trabalhar a análise comportamental aplicada, aí é que dá aquele leque de possibilidades, aquela questão do tratamento começa a se desenvolver e tudo começa a abrir as portas para o autismo, no caso, para essa percepção sobre o transtorno do espectro autista e o tratamento com análise comportamental aplicada. Luana, poderia falar alguma coisa? Eu queria Valeu muito, eu acho. Pode deixar, Lu. Em relação ao diagnóstico, para nós analistas do comportamento é algo muito genérico. Não dá norteamento de intervenções. Entretanto, ele é muito importante na comunicação multidisciplinar. A gente precisa ter essa comunicação. Nós, psicólogos, não trabalhamos sozinhos, temos uma equipe para o atendimento com crianças autistas. Então, por mais genérico que seja, ele é muito necessário no sentido desse trabalho multidisciplinar. E eu gostaria também de falar em relação um pouco à terapia ABA. Se formos ver na literatura, há sempre uma grande citação à terapia ABA, análise do comportamento. Isso não foi aleatório, gente. A partir da década de 60, 70, os Estados Unidos teve uma preocupação muito grande com a prática que tivesse evidência científica. Então, o que eles fizeram? Vamos compilar aqui mais de 29 mil artigos voltados em análise do comportamento para autismo. Então, eles compilaram, submeteram esses artigos ao que nós temos de padrão ouro na ciência, revisão por pares e outros métodos, a fim de corroborar que sim, a análise do comportamento ela tem evidência científica. Ela é uma prática com evidência científica. E a partir daí, a análise do comportamento acabou se tornando até conhecida como meramente uma técnica. E não, pessoal. A análise do comportamento é uma ciência que se preocupa, que estuda, na verdade, sobre as variáveis que afetam o comportamento humano. Então, vocês, uma criança autista, todos nós somos um ponto de confluência de uma multiplicidade de variáveis. E são essas variáveis que nós, analistas do comportamento, iremos estudá-las. E, além disso, tem um dos direcionamentos de um dos pressupostos filosóficos mais importantes na análise do comportamento, do behaviorismo radical, que é o delineamento sujeito único ou intrassujeito, que é o nosso método, que é a individualização. A gente não trabalha aqui com comparação entre o indivíduo A com o indivíduo B. Esse pressuposto filosófico que nós levamos em consideração é onde o indivíduo ele é o seu próprio controle. Isso é muito importante porque desde a primeira avaliação, por mais que eu tenha manuais para eu ter ali um norteamento de alguns parâmetros do marco do desenvolvimento, o que eu vou levar em consideração são os aspectos particulares de cada criança. Então, esse é um dos pontos que a gente leva em consideração. E também tem outro ponto que eu gosto sempre de destacar em relação à terapia ABA, é que nós não trabalhamos com a falha do aprendiz, ou seja, a responsabilidade que a terapia não está sendo efetiva é da criança. Ela não está aprendendo porque ela é autista. Gente, isso é circular, erro de categoria. Não explica. Por que a criança não está aprendendo? Porque ela é autista. E por que ela é autista? Porque ela não está aprendendo. Então, a circular, para nós, analistas do comportamento, isso não explica nada. A gente sempre vai se perguntar, o que eu, Luana,
como terapeuta, estou fazendo aqui de inadequado, de errado? E tem um livro que eu sempre lembro de Skinner, que é a tecnologia do ensino, que ele descreve o ensinar como arranjo de contingências ideais sobre as quais os alunos aprendem. Ou seja, eu tenho que saber manejar antecedentes e consequentes que permitam aquela criança aprender. Então, se não está tendo resultado na terapia ABA, eu, como terapeuta, estou levando em consideração que dentro de uma avaliação abrangeu déficits comportamentais, que eu nem poderia estar incluindo um determinado estímulo, exigindo da criança, porque ela não tem pré-requisito para determinado comportamento. Então, a terapia ABA é muito crítica no sentido de quem está ali aplicando, visto que é uma criança, a gente não trabalha com rótulos. Ela não está ali, como eu falei para vocês, deixando de aprender por conta do autismo. E aí eu lembrei muito de uma palestra de Skinner. Ele foi chamado para falar sobre o comportamento patológico. E ele foi bem sincero. Eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que me chamaram, mas eu trabalho com pombos, mas o que eu posso falar para vocês é o comportamento patológico, ele tem a mesma natureza do comportamento normal. Ou seja, as mesmas leis de natureza do comportamento que controlam o que é dito normal, controlam o que as pessoas colocam como anormal. Então, esses são parâmetros, norteamentos muito importantes para o direcionamento em relação à terapia ABA. Além disso, gente, tem um ponto também que eu sempre gosto de destacar. Terapia ABA não funciona sem reforçadores. Então, você vai começar a atender uma criança, você não tem reforçador, não tem ali um direcionamento metodológico para realizar esse teste de reforçadores, possivelmente a sua terapia não vai ser consistente e vai ter uma chance de, na verdade, um sucesso muito grande. Então, até nessa parte mesmo, em relação aos reforçadores, nós temos métodos, não é somente a fazer uma avaliação inicial, que eu vou rotular a criança como autista e eu não vou levar em consideração déficits, excessos comportamentais, testes de reforçadores. Então, é muito amplo. Por isso que exige um treinamento profissional muito grande. Não basta eu me formar em psicologia e sair por aí atendendo crianças autistas. Eu tenho que ter, além de manuais, infelizmente, aqui no Brasil, só tem um único que eu conheço, que tem uma relevância, então a maior parte são dos Estados Unidos. O VibiMape, por exemplo, que a gente utiliza bastante, ele não tem aqui. E que esses manuais, através dele, eu vou fornecer ali um caminho de avaliação individual para depois ter, através dessa avaliação, uma observação, uma testagem informal, e isso inclui até mesmo teste de reforçadores. A gente tem checklist, até mesmo para fazer o teste. A gente tem reforçadores por operantes concorrentes, que já envolve linha de base. Você tem diferentes modos a fim de conseguir agora ter uma intervenção que seja consistente. A nossa avaliação, ela não pode ser aleatória. Eu preciso ter ali uma consistência em relação ao direcionamento que eu irei dar para a minha criança. E assim, gente, é um assunto muito amplo. Amanhã eu vou ministrar um curso de 8 horas. E eu tô aqui cortando o assunto porque é muita coisa. Envolve também você ter o domínio dos conceitos básicos da análise do comportamento. Envolve, na verdade, uma ampla gama ali de habilidades que você precisa ter. Cursos externos também são importantes. Técnicas de autodefesa. Algumas crianças, elas têm um comportamento de birra ali num nível, uma intensidade muito alta, que pode ser até colocar em perigo você, como bem a criança se autolesionar. Então, para vocês observarem, é um campo muito amplo que abrange diferentes habilidades e também diferentes repertórios que são necessários para nós psicólogos. Lua, eu estou falando aqui, mas pode interromper se tiver algo a acrescentar. Luana, no caso, você falou sobre a importância, no caso do tratamento em aba, e a questão da especialização, a relevância disso. E para mães e pais que têm filhos autistas e não têm esse acesso ao tratamento aba por completo,
Tem algum livro, alguma dica que você poderia dar para eles desenvolverem enquanto não encontram o profissional, tipo, em sua cidade ou na região que seja próximo? Porque muitos são do interior que são bem afastados mesmo Uhum. de Santana, de Alagoinhas ou até mesmo de Salvador, não é isso? E acaba tendo essa dificuldade. Lua, nesse caso, é algo muito delicado, porque a própria intervenção ABA, ela envolve diferentes profissionais. Então, você tem um fonoaudióloga, você tem uma nutricionista, você tem ali um pediatra, você tem um fisioterapeuta, você tem TO. Então, são diferentes repertórios que é difícil. Os pais, eles podem até tentar, mas aí precisaria de um treinamento. Nada substitui uma intervenção. Então, nem sei mensurar de fato quais seriam os resultados. Eu, por exemplo, atendo uma criança autista e o que é que eu utilizo? Eu forneço alguns treinamentos para os pais para eles estarem complementando, porque nada substitui um ambiente controlado, que é uma sala para intervenção ABA. Você tem uma neutralidade, diminuição de distratores, você tem toda ali a questão ambiental, um contexto, um treinamento que eu nem sei se é possível. Então, acredito que, infelizmente, os pais que não têm condições, a gente sabe, é um tratamento muito caro, não é um tratamento barato. Isso tem implicações, infelizmente, no desenvolvimento. Você pode atenuar, então, talvez procurar algum curso, mas nada substitui uma intervenção, nada substitui um psicólogo, nada substitui uma equipe multidisciplinar que é necessária. Então, infelizmente, o máximo é atenuar, mas isso vai ser muito pouco. Até porque os pais, a própria carga horária é difícil. É tanto que até tem um ponto que a gente sempre, quando está chegando no fim do tratamento, que a gente diminui até os reforçadores que a gente fornece para a criança, porque pais, é impossível eles fornecerem uma contingência tão perfeita ali como é no ambiente clínico, controlado, com tudo isso. Então, infelizmente, é uma questão aí que quem acaba não tendo acesso tem, infelizmente, um impacto muito grande no desenvolvimento infantil. E a gente sabe como as primeiras faixas do período da infância, elas são primordiais para o desenvolvimento. Então, infelizmente, tem esse aspecto bem negativo. É complicado. E a questão do apoio, assim, da Secretaria de Saúde, dos municípios em si, eles não dão essa base para quem tem os filhos autistas. Eu gostei muito dessa explicação, porque foi muito importante para tirar as dúvidas, no caso, sobre isso. E a Sim, questão do ambiente controlado também, a importância. Luana, mas a questão do tratamento em aba, a gente vê que ele tem um processo que, de início, mas, como você falou, ele tem uma finalização também, porque decorre do desenvolvimento da criança perante o tratamento, não é isso? sim. E, em Pode falar. média, a duração. Hoje, Lu, a gente está tendo um problema muito grande em relação à terapia ABA devido à taxa de ressurgência comportamental. Então, as últimas pesquisas mostraram que a ressurgência, após ali a alta que a gente dá para o nosso cliente, é de 43%. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma efetividade de 90%, nós temos uma taxa de ressurgência comportamental de 43%. Ressurgência comportamental, pessoal, é quando aquele comportamento inadequado que a gente conseguiu colocar em extinção e você tem uma resposta ali que você ensina, uma resposta antagônica, mas que tenha a mesma função. Então, deixa eu dar exemplo, porque senão acho que embola um pouco. A criança, ela sempre faz birra para ter acesso a um item que é reforçador. E ela tem um comportamento inadequado, ela tem uma classe de respostas ali. E a gente conseguiu colocar em extinção e ensinou que agora ela tem que falar dá. Então, quando esse dá, ele tem esquemas empobrecidos de reforço, então a mãe para de reforçar o dá, que é o comportamento inadequado, aquele comportamento inadequado, ele ressurge. Isso está sendo um problema muito grande dentro da terapia. 43% é um número alto. E aí já deixa até algumas coisas que saíram das últimas pesquisas experimentais
de como atenuar. Porque a gente não quer dar alta para o nosso cliente, depois de fazer ali toda a avaliação, tá ali quantificando o protocolo e perceber, poxa, esse cliente aqui já dá para ter alta. E ressurgir esse comportamento, isso nenhum terapeuta quer. E aí, essas pesquisas mostraram que boa parte da responsabilidade estão nos terapeutas ABA. Primeiro ponto, a gente não pode fazer terapia somente na clínica. Nós precisamos fazer em casa. Então, a última pesquisa com delineamento multielemento mostrou-se que a gente fazia terapia em casa, na clínica, mas você separar de 2 a 3 ou até mais para fazer no ambiente da criança em casa é um contexto que pode diminuir a chance de ressurgência. Outro ponto, o erro que geralmente pais cometem de não reforçar comportamento adequado. Então tá lá, seu cliente ele emite um comportamento adequado e o seu pai ele não reforça. Logo, gente, a taxa de ressurgência acaba sendo alta, porque imagina, se eu tô aqui me comportando de uma forma adequada e eu não estou sendo reforçada, eu vou recorrer ao último em que eu fui reforçada. Então isso é lógico, é a questão das leis do comportamento. E é um ponto que acaba sendo bem complicado. O outro ponto também que acontece, a gente acaba ensinando apenas uma resposta ali para a criança. Então, o correto é nós utilizarmos, pelo menos ensinarmos, na verdade, mais de uma resposta. A criança, para ter acesso ao item reforçador, ela pode falar, ela pode apontar. Então, você tem diferentes meios ali para atenuar, porque, infelizmente, é um índice muito alto. E só o último também que a pesquisa ela mostrou, que é o fade, esvanecimento. Ou seja, quando a terapia está chegando para o final, eu vou diminuindo ali o reforço que eu apresento. Porque sempre que a criança emite um comportamento correto, alguma solicitação, e ela está lá e responde, eu sempre faço a maior festa. Então, parabéns, que legal. Eu faço emparelhamento de reforçadores arbitrários, o brinquedo, com o reforçador social, que é a minha fala. Então, é aquela alegria toda. Mas isso, se eu não for diminuindo com o tempo, gente, está associado à ressurgência comportamental, de acordo com as nossas últimas pesquisas. Porque em casa, os pais não conseguem fornecer essas contingências tão perfeitas. É até o feedback que eu escutei com o pai, né? Mas, Luana, eu não consigo fornecer, tem hora que eu fico sem paciência. É exaustivo, na verdade. Os pais passam o tempo todo com a criança. A gente passa 1 hora, nós somos profissionais, então é muito fácil você fornecer contingências ali tão perfeitas. Então, por isso que à medida que nós formos dando alta ao nosso cliente, a gente vai diminuindo, você vai reduzindo aquele reforço, que é um dos pontos que mostrou que também tem um impacto muito positivo na redução. Muito legal, São bastante. questões, Mostra, né? Pode No falar. caso, uhum. No caso da questão dos tipos de autismo, porque a gente vê o Asperger, nós vemos também o transtorno desintegrativo da infância e outros tipos de especificações do espectro em si. E a gente vê também que há crianças que têm um certo desenvolvimento em questão do tratamento e tem umas que têm mais dificuldades. Mas o transtorno clássico, que é acho que é o transtorno autista, se eu não me engano, o tratamento é rápido, é eficaz? Quais são as dificuldades que você acha? Bem, teve um ponto que o DSM até acertou em cheio, que foi incluir, por exemplo, transtorno Asperger, por exemplo, incluir tudo ali no transtorno do espectro do autismo. O diagnóstico, ele era antes feito de uma forma que não levava em consideração algumas especificidades. Então, ao incluir todos a síndrome de Asperger, que é aquele autismo mais leve, em um só tipo, acabou tendo mais uma chance de você avaliar condições mais específicas de cada criança, sem precisar ter tanto esse problema classificatório que até então tinha do DSM. Eu acho que até em 2013, que tornou-se melhor. Mas em relação, Lua, você falou do desenvolvimento, não foi? Que eu fui falar, lembrei sobre isso e acabei esquecendo. Você pode repetir de novo? Porque eu lembrei isso do DSM, comentando. Desintegrativo da infância e dos outros tipos de
especificações do espectro que são mais, que tem um déficit melhor, um déficit, no caso, no desenvolvimento, que difere do Asperger, que ele é considerado leve, de certa forma, para desenvolvimento social, em habilidade social, porque a gente vê jogadores como que tem o Asperger, tem também séries que mostram, falando um pouco sobre Asperger, e nós podemos ver que há uma certa dificuldade em as pessoas entenderem que o autismo não é só o Asperger, que tem o autismo clássico, e que tem outros tipos de espectro do autismo que tem um neurodesenvolvimento mais complexo em comportamento, tem dificuldade de habilidade social. E, no caso, o ABA, o tratamento, ele vai servir para essas crianças, claro. Mas quais são as dificuldades que você encontrou até o momento? Em relação ao que a gente entende, você tem realmente um autismo que é mais leve, você tem um que é mais severo, que você vê a diferença, mas para nós analistas, nós trabalhamos com um seguinte aspecto, né? A definição do comportamento. Que o comportamento, ele sendo um mecanismo biológico adaptativo, que é desenvolvido da relação do organismo com o ambiente filogenético, ontogenético e cultural, ele leva esse aspecto para uma criança autista, é a mesma definição de comportamento, não muda. Então a gente sabe, tem crianças que ela vai ter sim uma questão, uma sensibilidade maior, vai ter crianças que vai ter ali, devido a uma questão genética, algum comprometimento em relação a aprender mesmo estímulos, mas a gente vai tentar manipular condições a fim que todas consigam aprender de formas diferentes. A gente sabe que tem sim a sensibilidade, mas ainda assim a gente acaba se voltando às leis do comportamento para ensinar qualquer habilidade. Tem crianças que eu atendia, que o autismo mais leve, que era muito mais fácil em relação à aquisição de habilidades. Então, imitação, comportamento verbal, emitir o mando. Então, o mando, gente, sobre um estado de privação ou uma condição aversiva, você tem ali um estímulo específico. Então, a criança, eu quero água. Ela já falava isso na facilidade, emitia vários mandos, tinha o desenvolvimento de habilidades sociais muito mais rápido. Então, tinha, claro, que alguns déficits, mas você tinha um retorno mais rápido em tempo. E já tem crianças que você tinha ali no autismo severo um comprometimento maior. Então, algumas crianças, elas não vão utilizar a fala, o vocal. Aí a gente vai utilizar outros comportamentos verbais. Quais? Gestual. Você tem o esquema de troca de figuras, que é o PECs. Então, a criança se comunica por figuras, ela entrega ali uma carta. A gente vai ali tendo, se adaptando de acordo com os níveis, de acordo com a criança, porque cada criança é única. E como eu dei a definição do comportamento, do ponto de vista da análise do comportamento, vai para todas as crianças. O que nós vamos fazer é manipular ali, manejar, na verdade, contingências, a fim que cada um aprenda. Vai ter um tempo mais longo para algumas, o tempo para outras é bem mais rápido, mas a gente sempre respeita o tempo de aprendizado de cada um e o limite também. Tem crianças que não vão emitir ali uma fala, um vocal, mas ela também agora vai ter uma forma de se comunicar pelo PECs, ela vai me entregar. Então a gente vai fornecer meios que a criança esteja inserida dentro da comunidade verbal, respeitando que cada criança tem a sua particularidade, especificidade, e nós vamos adaptar aquela criança. Então, a gente vai adaptar o ambiente daquela criança. Então, realmente há isso, lua de tempo. Tem crianças que o tempo é muito maior. Eu tinha uma cliente, né, uma criança, na verdade, que atendia, que o protocolo, o mais básico, já estava em um ano, que a gente não saía daquele protocolo. Enquanto eu atendo a criança hoje, que em um mês fechou o protocolo de imitação. Então, você percebe essas diferenças. Mas nós, como terapeutas, nós tentamos manejar as condições, as contingências, a fim que essa criança aprenda e respeitando o limite de cada um, que todos nós temos. E sempre lembrando daquele livro de Skinner, a tecnologia do ensino, que ensinar é você fornecer contingências ideais sobre as quais os alunos aprendem. E é isso que a gente faz na terapia.
vamos fornecer contingências ideais que são diferentes para cada um, para justamente permitir que essa criança aprenda, entendendo que ela tem limites, assim como todos nós. Luana, eu tô com um probleminha aqui no celular que ele já tá descarregando. E por fim, a gente faz uma finalização e depois a gente marca novamente para poder fazer uma live para concluir direitinho os contextos Sim, em si. No caso, a gente tem uma pergunta aqui, antes de tudo, que ela está falando, Julie. Muito obrigada, Julie, por participar. Ela estava perguntando se cada criança tem seu tempo na escola. tempo na escola, mas qual o contexto? Assim, uma criança autista? Tempo dado, no caso, para criança autista. Aí, em relação a quando entrar na escola? Eu acho que é quando está na escola e o tipo de aprendizado, porque a gente vê que nós vemos que na escola eles não têm um treinamento para lidar realmente com crianças autistas. Simplesmente eles entram na escola e tem aquele processo de etapa de séries que tem que ser seguidas, mas às vezes a criança não segue aquele período de tempo certo, corretamente, devido à questão do neurodesenvolvimento. Aí, no caso, que você poderia falar sobre. Em relação à escola, a gente sempre tem que fazer uma avaliação no ambiente escolar. Então, você tem que ter acesso a professores, até mesmo quando a gente faz a primeira avaliação, antes de já ir atender a criança, você tem que montar uma entrevista com professores. Nós temos parâmetros de manuais, o BIBMAPE, por exemplo, que oferece categorias em relação ao marco do desenvolvimento de crianças neurotípicas, que é um auxílio ali para você ter um parâmetro em relação até às habilidades acadêmicas. Mas é necessário, em relação ao ambiente escolar, que você tenha ali uma psicóloga para fazer essa comunicação, porque infelizmente não há. É muito raro você ter psicólogas ali que estejam somente para criança, que forneça ali alguns treinamentos para professores, porque o que nós não podemos fazer é excluir. O que esse governo tentou até em medidas aí como se a criança não tivesse o direito de estar na escola. Por favor, nós vamos incluir sim essa criança, mas para que essa inclusão, que a criança possa ter acesso a reforçadores daquele ambiente escolar, que ela possa desenvolver habilidades acadêmicas, precisa ser mediado por um psicólogo. É tanto que a primeira coisa que nós fazemos, além de entrevistar pais e cuidadores, é entrevistar professores, até mesmo para a gente ter ali uma base junto ao profissional para manejar contingências e desenvolver habilidades acadêmicas e permitir que a criança ela tenha acesso ao ambiente escolar, que ela consiga ter uma interação social adequada, que ela possa fazer parte daquele ambiente, claro, com o seu ali, a sua especificidade em relação à aprendizagem, mas que isso não comprometa em relação à exclusão. Mas é sempre válido, no primeiro momento, ter essa entrevista do psicólogo como mediador para que a criança tenha ali consiga desenvolver habilidades acadêmicas e também interação social junto aos colegas. Porque até então o que tem esse déficit na escola, no caso na educação, é isso. É essa falta de treinamento, essa falta de querer um psicólogo no ambiente escolar para poder fazer esse intermédio e principalmente buscar psicólogos especializados em aba, que é importante também. A gente vai finalizar aqui por causa do seu aluno, peço mil desculpas. Tranquilo. Agradeço muito a você por você ter tido essa disponibilidade. Muito mesmo, muito obrigada. E por tirar essas dúvidas e agregar muito aqui no Sala do Psi, viu? Eu agradeço também a vocês que estão assistindo. Então tá bom. Pode falar. Obrigado pelo convite. Qualquer coisa, estou à disposição. Se restou dúvida, podem falar comigo no privado, que eu posso indicar